Fala comigo, Fogão. Seja bem-vindo ao Fogo Viral. Antes de mais nada, não poderia deixar de agradecer aos 300 inscritos do canal. Na verdade, a gente passou dos 300, já era 307, 308, que era uma meta que a gente queria, que meta inicial do canal, chegar a esses 300 inscritos. Então, a você que faz parte dessa trajetória, muito obrigado. A você que não me conhece, eu sou o Davi, sou um torcedor roxo do Botafogo, apaixonado, curto o clube há mais de 25 anos, sou de arquibancada desde a década de 90. Então, aqui é a casa do Botafogo. Aqui eu falo do Botafogo com uma visão muito minha, pessoal, mas uma forma de torcer, uma forma de ser, porque o Botafogo é o Botafogo do meu jeito. Cada um tem um jeito de ser o Botafogo, esse é o meu. Então sinta-se à vontade. Você que não torce o Botafogo e quer aqui acompanhar algumas notícias do Botafogo, também fica à vontade. Pode comentar no vídeo. Peço que você curta, peço que você se inscreva e compartilhe com os seus amigos, porque esse é um Botafogo, uma maneira diferente de fazer o dia a dia do nosso glorioso. Pessoal, eu vim aqui para dar uma ideia em vocês, um recado para nossa torcida, na verdade, passar um pouco do que eu penso sobre um determinado assunto, que é a forma que a mídia tradicional esportiva trata o Botafogo, em alguma maneira até meio que orquestrada, de usurpar ou diminuir as nossas expectativas em relação ao Botafogo. Isso é uma coisa que eles fazem ano após ano, jogo após jogo, temporada após temporada. Então eu queria que você ficasse alerta a isso e tomasse isso para você também, que é uma coisa que eu já lido há muito tempo, que eu já trago para mim. Queria começar falando do Mauro César. Assim, um dos jornalistas mais clubistas do Brasil é o Mauro César. Ele se veste na capa de jornalista imparcial, mas todo mundo sabe o quanto flamenguista é o Mauro César. E ele não perde uma oportunidade de diminuir o Botafogo. Por exemplo, depois da última derrota de 3-0 para o Cruzeiro, derrota justa, o Botafogo não jogou bem, o Arthur Jorge não escalou bem o time e realmente o Cruzeiro precisou e mereceu vencer aquela partida. Mas o Mauro César espera esse momento para jogar contra a gente o número de torcedores que estiveram presentes no estádio. Cerca de 19 mil torcedores estiveram no estádio. E ele joga os presentes, joga público pagante, diz que é uma pena não ter torcedores no estádio com o Botafogo lutando por título. Sabe lá o Mauro César o que é torcer pelo Botafogo? Para ele se achar tão na posição de querer cobrar uma presença do público botafoguense? Ele não tem direito e não pode falar disso. Nunca viveu o Botafogo como a gente vive. Ele espera momentos para jogar coisas que puxam para baixo e isso diminuir a sua expectativa, torcedor alvinegro, com o nosso clube. Não só ele faz isso, muitos jornalistas fazem isso. Aí eu te pergunto, o Mauro César mandou ou falou quando o Botafogo esgotou os ingressos no Newton Santos? Ele enalteceu a torcida por isso? A gente teve um jogo contra o Palmeiras esse ano que nós esgotamos o ingresso. Você viu o Mauro César postar alguma coisa no Twitter ou falar em programas sobre isso, enaltecendo a torcida do Botafogo? Ano passado, a gente esgotou diversos jogos, um atrás do outro, 8, 9, 10 jogos seguidos de ingressos esgotados. O Mauro César falou em algum momento sobre isso? Eu duvido muito. E assim, toda a história tem dois lados, né? Se você parar para pensar, essa média de público do Botafogo dos últimos anos é a maior média de público da história do campeonato recente brasileiro. Se você pegar a estatística e ver os últimos anos e a média de público do Botafogo em todos os anos do campeonato brasileiro, nós vivemos uma das fases com melhor média de público do Botafogo. Ninguém fala isso. Cada um tem seu jeito de ser Botafogo, cada um tem a sua peculiaridade de ir a estádio ou não. A gente tem que respeitar cada torcedor. Claro que, sempre que possível, incentivar o torcedor botafoguense a ir ao estádio, é importante. Torcida ganha jogo, o time precisa da gente, a gente vai ter um mês de decisões pela frente. Cabe ao torcedor que puder estar junto, mas sempre olhando o copo meio cheio. Por que a gente tem que olhar o copo sempre meio vazio? Por que alguns jornalistas sempre olham para o Botafogo por um lado de um copo meio vazio? Eu falo para você, eles odeiam o Botafogo. A gente não pode cair nessa artimanha, a gente não pode deixar isso entrar na nossa cabeça, no nosso coração e ir aos poucos minguando a nossa expectativa com o Botafogo. É um ano especial, são
3 anos de SAP que a gente só evolui e a gente vai brigar contra eles, contra os rivais, contra a CBF, contra os árbitros, contra a comissão de arbitragem, contra tudo e contra todos. A gente não pode deixar que essas falas e esses jornalistas entrem na nossa cabeça e tirem o nosso foco, que é apoiar o Botafogo. A gente não precisa ficar brigando entre torcedor, achando que um torcedor é mais que o outro, que vai para um jogo a mais ou vai para um jogo a menos. A gente precisa estar unido, seja em casa, seja no estádio, seja nas ruas. Outro jornalista que espera os momentos oportunos para falar do Botafogo é o PVC, o Paulo Vinícius Coelho. Ele esperou essa derrota aí para lançar uma matéria no UOL. A gente sabe o que é o UOL, né? Fez até Leila Day aí para dizer das características maravilhosas da Leila Pereira. Ele lançou uma matéria no UOL que o título dizia Baile do Cruzeiro no Newton Santos. Engraçado, né? Que o Palmeiras dele, o Palmeiras do PVC, também perdeu em casa, na rodada. Mas as duas manchetes eram com a tônica totalmente diferente. O Palmeiras como se fosse uma derrota normal, perdendo por Vitória, que está brigando lá para não ser lanterna do campeonato. Já o Botafogo é baile, orquestrado, para tirar a sua expectativa do título, a sua expectativa de um ano maravilhoso. Não caia nessa. Não é de hoje que eles agem assim, não é de hoje que a mídia é assim. Eles sempre trabalham para diminuir e minguar a nossa expectativa por um ano maravilhoso do Botafogo. O GE também colocou lá, show do Cruzeiro no Newton Santos. Eu te pergunto, quando o Flamengo perde em casa para times que estão lá embaixo da tabela, os outros times deram show também? Ou a capa do GE era segue o líder com o torcedor? Como se o Flamengo não tivesse sido líder e a gente não tivesse tomado a liderança do Flamengo. Eu lembro para você, torcedor botafoguense, que essa sequência de 3 jogos últimos que passaram era mais favorável para o Flamengo pontuar mais que o Botafogo mesmo. O Flamengo pegou Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense em sequência, enquanto nós pegamos Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Então, assim, essa era uma sequência para o rival pontuar mais mesmo, pegava jogos mais fáceis. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser. Agora, vamos enaltecer a liderança empatada com o Botafogo para o rival. É uma maneira de inflar as expectativas dele e minguar nossas expectativas. Eu falo para você, torcedor, muito melhor que você acompanhe as mídias independentes, que são mídias que falam do Botafogo, falam a verdade para você, equilibram expectativas do que a gente ficar consumindo esse tipo de conteúdo e inconscientemente ir trazendo uma expectativa mais baixa, uma tristeza, um afastamento do time que a gente tanto ama, que é o Botafogo. Cuidado com isso. Chegou o momento de a gente parar de bater palma para maluco dançar. E essa mídia tradicional esportiva é um bando de palhaço que joga contra a gente. Fica a dica para você. Aproveitando esse vídeo aqui também para falar da chegada do Matheus Martins. Chegou ontem ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Botafogo. É um jogador que a gente precisava bastante, principalmente nesse momento que a gente perdeu aquela profundidade e velocidade que o Botafogo é característico. E o Matheus Martins vai dar essa possibilidade para a gente, tanto pela ponta esquerda, quanto a ponta direita, quanto pelo meio. Ele vai dar essa velocidade, vai dar essa profundidade que a gente tanto precisava. Então eu vou deixar para você um vídeo aqui das primeiras palavras dele como torcedor, como jogador do Botafogo, para a gente acompanhar o que ele disse e entender qual é a expectativa do jogador para a gente. Deus, seja bem-vindo ao Glorioso, cara. Queria te perguntar até mesmo sobre essa escolha. Sabe que durante essa semana aconteceu algumas negociações. O quanto a sua vontade, a sua escolha de voltar para o Brasil, voltar para o Rio de Janeiro e atuar no Botafogo foi essencial e suficiente também para você chegar ao Glorioso e ser mais um novo reforço dessa estrela solitária. Creio que o projeto que o Botafogo me apresentou foi muito importante vai ser muito importante para a minha carreira. Então, estou chegando muito motivado, muito feliz de estar aqui. Estou retornando ao futebol brasileiro. Espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas esse ano e buscar os títulos, que é o que a gente tanto almeja.
Só mais uma rapidinho, queria saber se você conversou com o Arthur Jorge ou até mesmo com o John Tex, e como é que foi essa conversa, se rolou um papo aí de Libertadores, se é obsessão de fato do Botafogo para essa temporada, e para terminar um recadinho para o torcedor que está te acompanhando aqui ao vivo no BTB Esportes. Não, o Arthur Jorge somente me desejou boa sorte, falou que conta comigo o mais rápido possível, então espero estar treinando já com o grupo e estar à disposição dele. Okay, muito obrigado, Matheus, seja bem-vindo ao Botafogo. Bom, esse é o Matheus Martins, essas foram as primeiras palavras dele. Dá aqui os créditos ao pessoal do BTB Esportes, que estava acompanhando a chegada dele ontem no aeroporto. É uma galera que faz um trabalho muito legal. Se vocês puderem ir lá no canal deles também, do BTB Esportes, curtir e segui-los, tem um trabalho muito bem feito lá, sempre cobrindo essas chegadas. O Matheus Martins, ele chega ao Botafogo por 61 milhões de reais, são 10 milhões e pouco de euros. É um jogador que assina um contrato com a gente até 2028, um jogador novo, tem apenas 21 anos, então assim, a gente tem uma expectativa de uma crescente aí, é um jogador que pode entregar muito pra gente, e é um jogador que a gente estava precisando muito nesse ataque. Dando uma pincelada no último jogo que ocorreu, infelizmente o Botafogo perdeu pro Cruzeiro, eram 3 pontos fundamentais pra gente na nossa corrida no Campeonato Brasileiro. Falando de Campeonato Brasileiro, a gente tem 2 jogos fora agora. A gente vai pegar o Atlético Goianiense e o Juventude, que são 2 times que a gente tem totais capacidades de vencer e precisamos vencer. Até porque os nossos rivais vão pegar jogos complicados, onde a tendência é que eles percam pontos também. A gente precisa aproveitar isso para fazer nossos pontos e continuar brigando lá em cima. O campeonato está embolado. Eu acredito aí que a gente vai levar esse campeonato na briga até próximo do final, mas a gente precisa estar forte, focado para ser campeão brasileiro. A nossa expectativa é de ser campeão brasileiro, a gente tem que ter isso no coração. Esquece quem fala contra isso, esquece quem fala contra a gente, esquece quem sempre jogou contra a gente. Vamos se unir, vamos trabalhar junto em prol de um Botafogo campeão. Semana decisiva, mês decisivo de jogos importantes. A gente vai ter uma sequência de 10 jogos no mês. Se a gente passar do Bahia, a gente joga a semifinal da Copa do Brasil ainda esse mês, então a gente tem que estar forte, unidos e focados. Valeu? Esse é o Fogo Viral. Curte o vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário aqui, que eu quero entender de você também o que você acha dessa mídia, o que você acha que essa mídia esportiva fala da gente, tá bom? Tamo junto, esse é o Fogo Viral, fogo neles, vamos pra cima. Fogo!